Vamos finalmente falar sobre o live action de Mufasa, que deu muito o que falar, porque mudou o que a gente pensava sobre o filme de 1994. Oi, gente, saindo da Imagens. E antes de comentar sobre esse filme, que mais parece uma novela mexicana, inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Pela sinopse, você já descobre o quanto é diferente, porque o Scar, na verdade, ele não tirou a vida do irmão dele, o Mufasa, na animação original, mas na verdade de um órfão que entrou na família dele. E isso desde pouco é voltado, e talvez eu até entenderia o motivo dele fazer isso, mas a história não é assim como parece, e os motivos me lembram um pouco de Malhação. Vamos falar sobre isso agora, como spoilers, é claro. Tudo se inicia com o nosso querido Simba, a Kiara, agora em live action, bem bonitinha, eu achei fofinha e tal. Pra mim melhorou ali a parte do CGI, de tudo, em comparação com o do 2019. Ao meu ver, as expressões não são tão boas quanto a animação, não tem como. Tinha partes que não ficava tão natural assim, como as canções, que também são novas. Nessa hora, os pais dela acabam saindo e ela fica aos cuidados do Timão e do Pumba. E eles contam a história de que, na verdade, eles que tiraram a vida do próprio vilão Scar. Então vocês dois derrotaram o Scar e aí devoraram ele? Ia continuar assim, se não viesse o Rafiki pra estragar a história deles, adicionar pra gente que nunca sabia o passado de tudo aquilo de 1994, que é sobre um Mufasa bebê, praticamente filhote, estava com os pais e eles iam pra Nenelê, que é o lugar em que a gente conhece, que tem aquela pedra, as árvores. Eles estavam indo atrás daquilo repetidamente, mesmo que fosse uma lenda para praticamente todo mundo ali do local. Só que, como a sinopse até estragou pra gente, as coisas não seriam tão felizes pra ele, porque ocorreu uma enchente. Ele, ao tentar se salvar, acabou se separando dos seus pais, empurrado pra longe, assim, um lugar que ele nem sabia direito qual era. Assim, depois de muito tempo ele ali ia ser devorado pelos crocodilos. E quem avisou isso pra ele? O Taka, que nessa hora era um mistério quem era esse personagem que acabou salvando a vida dele. E mais, na hora que esse leãozinho também foi apresentar o nosso protagonista pra família, o pai não queria de jeito nenhum um forasteiro ali, porque coisas ruins poderiam acontecer, como querer tirar o reinado deles. De não ser grato por conta do que aconteceu, pede uma aposta de que o Taka fizesse a próxima corrida como fase, o filho ganhasse, ele ia devorar o novo membro, e se fosse ao contrário, todos iam ficar ali normalmente. Foi isso que aconteceu, porque eles queriam ser irmãos, ficarem juntos, e por isso, pra mim, aquela corrida não foi tão justa assim. Ocorreu pra ter todo o nosso futuro. E o Mufasa, ele acabou ficando com as fêmeas, porque ele não queria aprender-se como ser rei, a ser leão. Conseguiu caçar, aprendeu coisas novas, como por exemplo, só pelo cheiro, qual era o animal que estava, há quanto tempo do lugar. Era um rastreador, ou um personagem talentoso, interessante, ao ponto de que a mãe do Taka, que estava treinando ele e cuidando, parecia gostar muito mais do nosso mocinho. Poderia mostrar o quanto o próprio filho era rejeitado, mesmo que eles ainda estivessem em paz nessa hora. Cresceram nisso e apareceu estrangeiro, como eles chamam, pegar aquele lugar, porque como a gente sabe, na lei da selva, quando vem um outro leão naquele território, tem que acabar lutando. Aquele que a gente tá contando a história acaba tirando a vida do líder deles, que na verdade era o filho do rei de um outro lugar. E isso culminou em uma coisa terrível, porque era simplesmente o Kyrus. E claro, ia se vingar. O Mufasa, junto com seu irmão, tiveram que fugir para arranjar um lugar seguro. Quem ficou ali preferencialmente faleceram, e teve uma nova aventura em que eles acabam encontrando ali a Sarab. Era uma leoa também que acabou perdendo seus familiares, aquele forasteiro que eu falei pra vocês.
e que decidiu ir junto com eles. Foi andando, também o Zazu estava ali com ela, acabou indo junto. Notamos aqui porque que existe essa conexão entre eles ali na animação de 1994, porque eles enfrentam toda essa dificuldade juntos. E também encontram o próprio Rafiki, ali naquele momento tinha sido expulso do seu bando por ser considerado louco, ter visões. Somente ele acabou os guiando pra Nererê, que é onde toda a família do mocinho já queria ir desde o começo. E nessa ida, claro que atrás deles estava o Kyros. E com todas as táticas, planos do próprio protagonista que eles conseguiam desviar, que é, por exemplo, usando aquilo do cheiro, de saber em qual lugar que eles estavam, irem pela neve e apagarem os rastros para eles ficarem confusos. Muito importante pra gente ver o quanto tem todo o poder do mocinho protagonista, enquanto o Taka, ele era um pouco covarde, assim, digamos, porque chegou a fugir naquela batalha com o filho do Kyros, também para enfrentar o próprio. Acabou contando pro seu irmão que estava gostando da Sarabi. Então, aqui já de início, vemos que quem foi pra cima primeiro da futura rainha foi, na verdade, o Taka, que gente, é o Scar. Logicamente, claro, já sabia do início ali, Mufasa tentando mostrar gratidão por ser salvo, dava dicas de como falar com a Sarabi, dizia, por exemplo, para comentar sobre as flores de pato que ela tinha no local, que sentiu o cheiro no pelo, sendo que foi ele. E isso porque ele tem algo aguçado, como as fêmeas. E também no momento em que vilão estão indo atrás deles, bem perto, foram alertados pelos elefantes, correndo de medo, e alguns fossem acertados, inclusive ela, que quase estava ali para falecer se não fosse nosso querido mocinho, de cuidar dela, de ficar ali num buraco até tudo se consertar. Quando perguntado quem que tinha ajudado ela, foi dito a resposta como Taka. Ele estava lutando com isso. Era mesmo que ele que tivesse por trás de todas essas coisas que encantaram a leoa. Por causa de tudo isso que eles despistaram mais uma vez o Kyros e o seu bando, resolveram ali dormir. Taka ficou ali e acabou observando, pegando no flagra, o Mufasa de namorico com a Sarabi. E num estilo de cantoria que pra mim não é melhor do que do Simi da Nala, de que os dois estavam se apaixonados, mas ele tentou lutar contra isso, um traíra, que foi o que o próprio Scar também achou. Foi salvo 2 vezes por ele na vida, fosse fazer isso e ainda de não defendê-lo na hora que disse que o único objetivo do Taka era ter salvo o Mufasa, que o Mufasa é o mais importante e tal. O medo deles humanizar demais o Taka, mas não foi o que aconteceu, porque no instante seguinte ele, pra se vingar, encontrou os vilões e o seu grupo e disse que ia começar a mostrar os rastros para eles irem atrás do mocinho e tirar a vida dele, e plantaria essa armadilha. Ninguém desconfiou de nada, eles acabaram indo justamente pra Nererê. Logo atrás chegou Kyros e foi sim lutar com o mocinho, foi ajudar vários seres. Até inclusive antílopes, girafas, elefantes que resolveram seguir o Mufasa, que disse que todo mundo ali é do local, deveriam se unir, que só assim para eles vencerem. Taka, que foi na frente para ajudá-lo e recebeu uma arranhada do próprio vilão. Resultado, uma cicatriz, ficou sem a mocinha, que resolveu escolher seu irmão, e ainda para todos foi considerado como traidor, porque ali naquela hora eles já sabiam que quem tinha trazido aqueles forasteiros para lá tinha sido ele. Quem teve que escolher se ficaria ou não era o próprio Mufasa, que naquela hora era considerado como o rei, o melhor, o herói, que não se importavam se ele era órfão, se não tinha sangue da nobreza. Eles decidiram todos em conjunto ele como um rei. Não foi a família do Scar que disse assim, não, a gente vai ficar com órfão, tu sai fora, Scar. Eu pensei que ia ser assim, não foi. Mas mesmo com isso, eu entendi o que aconteceu. Foi esse o final.
poderia muito bem ser um roteiro de novela mexicana. Scar se mostrou um vilão que fez o que fez por conta de amor, por ter dor de cotovelo, por se sentir traído, que são coisas de vilãs antagonistas. Foi o que eu achei. Eu achei assim, nossa, uou e tal. E nós ia ser até melhor do deles serem irmãos. Estragaram um pouco isso, mas melhor do que eles terem humanizado muito o Scar. Tentaram uma abordagem diferente. E se vocês viram, contem aqui pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.